Salmo 103. Louve ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele quem resgata a sua vida do abismo e o coroa de amor e compaixão. Ele satisfaz os seus desejos com coisas boas, renovando a sua juventude como a das águias. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e seus feitos ao povo de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem guarda para sempre a sua ira. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois tão grande é o seu amor pelos que o temem, quanto é alto o céu acima da terra. Tão distante como o Oriente está do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe bem como somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do ser humano é como a relva, ele floresce como a flor do campo, mas, soprando o vento sobre ela, logo desaparece, e o seu lugar já não a reconhece. Mas o amor do Senhor é eterno para aqueles que o temem, e a sua justiça se estende aos filhos dos seus filhos, aos que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre tudo. Louvem ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que cumprem as suas ordens e obedecem à sua palavra. Louvem ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, seus servos que fazem a sua vontade. Louvem ao Senhor todas as suas obras, em toda parte do seu domínio. Louve ao Senhor, ó minha alma. Isaías 54. Cante de alegria, ó mulher estéril, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois mais numerosos serão os filhos da mulher abandonada do que os da que tem marido, diz o Senhor. Amplie o espaço da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua habitação. Não se limite, alongue suas cordas e firme bem as suas estacas. Você se expandirá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes conquistarão nações e habitarão cidades desertas. Não tenha medo, você não será envergonhada. Não tema a humilhação, porque você não será desonrada. Esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor a chamará de volta como uma esposa abandonada e angustiada de espírito. Como uma mulher rejeitada ainda jovem, diz o seu Deus. Por um breve momento eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num momento de ira, escondi de você o meu rosto, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como nos dias de Noé. Assim como jurei que as águas de Noé nunca mais cobririam a terra. Assim agora juro que não me irei mais contra você nem a repreenderei, ainda que os montes sejam abalados e as colinas sejam removidas. O meu amor fiel por você não será abalado, nem será removida a minha aliança de paz. Diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e sem consolo. Eu reconstruirei você com pedras preciosas. Suas fundações serão feitas de safiras. Farei suas torres de rubis, seus portões de pedras brilhantes, e todos os seus muros de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de seus filhos. Você será firmemente estabelecida na justiça. A tirania estará longe de você. Não precisará temer. O terror também estará longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém atacar você, não será por minha ordem. Quem atacar você cairá diante de você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas no fogo e produz a ferramenta para o seu trabalho. E também fui eu quem criou o destruidor para causar ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que se levantar contra você em julgamento. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a sua justiça que vem de mim, declara o Senhor. João 15. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o jardineiro. Todo ramo que não dá fruto em mim ele corta, e todo ramo que dá fruto ele poda,
para que produza ainda mais frutos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é cortado, seca, é recolhido e lançado ao fogo para ser queimado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. A glória de meu Pai se revela quando vocês dão muito fruto, mostrando assim que são meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e para que a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Eu não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamei de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes revelei. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome ele lhes conceda. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como seus. Mas, como vocês não são do mundo, pelo contrário, eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se do que eu lhes disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos seus. Eles tratarão vocês assim por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não seriam culpados de pecado, mas agora não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram essas obras, e mesmo assim, odiaram a mim e a meu Pai. Isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei para vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vocês também devem testemunhar, porque estão comigo desde o princípio. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Refresca a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale mais escuro, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a tua bondade e o teu amor me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e proteção. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você apenas observará com os seus olhos e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma se aproximará da sua casa, pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a serpente, pisoteará o leão forte e a serpente venenosa. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o resgatarei, eu o protegerei,
pois ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Filipenses 4. Portanto, meus irmãos e irmãs, a quem amo e quem tenho tanto orgulho, minha alegria e coroa, permaneçam firmes no Senhor, meus queridos amigos. Peço a Evódia e também a Sintique que tenham o mesmo modo de pensar no Senhor. E a você, meu fiel companheiro, peço que as ajude, pois essas mulheres lutaram ao meu lado na missão do Evangelho, junto com Clemente e outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que a bondade de vocês seja evidente a todos. O Senhor está perto. Não fiquem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que vai além de todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por fim, irmãos e irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável e admirável, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque vocês finalmente demonstraram novamente a sua preocupação comigo. De fato, já se preocupavam, só não tinham tido oportunidade de demonstrar. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Aprende o segredo de viver contente em toda situação, seja bem alimentado, seja com fome, vivendo na abundância ou na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, foi bom da parte de vocês participarem das minhas dificuldades. Vocês, filipenses, sabem que nos primeiros dias da pregação do Evangelho, quando saí da Macedônia, nenhuma outra igreja compartilhou comigo na questão de dar e receber, exceto vocês. Mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda mais de uma vez quando precisei. Não que eu esteja buscando presentes. O que eu realmente desejo é que vocês recebam uma recompensa que aumente a conta de vocês diante de Deus. Recebi tudo o que me enviaram e estou mais do que suprido. Agora que recebi de Epafrodito os presentes de vocês, posso dizer que estou plenamente abastecido. Esses presentes são como uma oferta de aroma agradável, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todo o povo de Deus daqui lhes manda saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Isaías 40. Consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém e anunciem que o tempo da sua luta terminou, que sua culpa foi perdoada e que ela já recebeu da mão do Senhor a justa punição por seus pecados. Uma voz clama: prepare no deserto o caminho para o Senhor. Faça no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão elevados, todas as montanhas e colinas serão niveladas. O terreno acidentado se tornará plano, e os lugares irregulares serão aplainados. Então, a glória do Senhor será revelada, e toda a humanidade a verá junto. Foi o próprio Senhor quem falou. Uma voz diz: proclame. E eu pergunto: o que devo proclamar? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua beleza como as flores do campo. A relva seca, as flores murcham, porque o sopro do Senhor passa por elas. Sim, o povo é como a relva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você, que traz boas notícias a Sião, suba ao monte alto. Você, que traz boas notícias a Jerusalém, grite bem alto, sem medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Vejam, o soberano, o Senhor, vem com poder e governa com seu braço forte. A sua recompensa está com ele, e sua recompensa o acompanha. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor. Reunirá os cordeirinhos em seus braços e os carregará junto ao peito. Ele guiará com carinho as ovelhas que amamentam suas crias.
Quem foi que mediu as águas com a concha da mão, ou marcou os céus com a palma da mão? Quem ajuntou o pó da terra numa cesta, ou pesou as montanhas e colinas numa balança? Quem pode compreender o Espírito do Senhor ou instruí-lo como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para receber orientação? Quem lhe ensinou o caminho da justiça ou lhe mostrou o conhecimento e a sabedoria? Diante dele, as nações são como uma gota num balde, como pó leve numa balança. Ele considera as ilhas como um grão de areia. Nem todo o Líbano seria suficiente para alimentar o fogo dos sacrifícios, nem seus animais bastariam para um holocausto digno. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor. Com quem vocês compararão Deus? Que imagem poderão fazer que se pareça com ele? Um ídolo. Um artesão molda, um ourives o cobre de ouro e molda corrente de prata para enfeitá-lo. Aquele que é muito pobre para isso escolhe madeira resistente e procura um artesão habilidoso para fazer um ídolo que não caia. Vocês não sabem? Não ouviram? Não foi dito a vocês desde o princípio? Não compreenderam desde que a terra foi criada? Deus se senta entronizado acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, arma-os como uma tenda para neles habitar. Ele reduz os príncipes a nada e torna os governantes deste mundo em nada. Mal são plantados, mal lançam raízes no chão, e ele sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Levantem os olhos para os céus e vejam. Quem criou tudo isso? Aquele que faz sair cada estrela uma a uma, chamando cada uma pelo nome. Por causa do seu imenso poder e força incomparável, nenhuma delas falta. Porque você reclama, Jacó? Porque diz, Israel, o Senhor não se importa com o meu caminho, o meu Deus não se interessa pela minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os rapazes tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Jeremias 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, profetas e a todo o povo que Nabucodonosor tinha levado para o exílio da cidade de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os funcionários do palácio, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e outros trabalhadores qualificados foram levados para o exílio. Jeremias enviou essa carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, que o rei Zedequias de Judá mandou à Babilônia para falar com o rei Nabucodonosor. A carta dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem jardins e comam o que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se aí, não diminuam. Busquem o bem-estar da cidade para onde eu os levei e orem a mim em favor dela, pois a prosperidade da cidade será também a prosperidade de vocês. O Senhor diz ainda: Não deixem que os profetas adivinhos que estão entre vocês os enganem. Não deem ouvidos aos sonhos que vocês mesmos incentivam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Quando se completarem 70 anos na Babilônia, eu virei visitá-los e cumprirei a minha promessa, trazendo-os de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e trarei vocês de volta do cativeiro. Reunirei vocês de todas as nações e lugares para onde os espalhei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Vocês podem estar dizendo: O Senhor levantou profetas para nós aqui na Babilônia.
Mas assim diz o Senhor sobre o rei que ainda governa no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece em Jerusalém, que não foi para o exílio com vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu enviarei a guerra, a fome e doenças contra eles. Farei com que sejam como figos estragados, tão ruins que não podem ser comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e peste, farei deles motivo de horror para todos os reinos da terra, um exemplo de maldição, desprezo e zombaria em todas as nações para onde os dispersarei. Isso acontecerá porque eles não ouviram minhas palavras, declara o Senhor, embora eu tenha enviado meus servos, os profetas, repetidamente. E vocês, que estão no exílio, também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, exilados, que eu mandei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, sobre Acabe, filho de Colaías, e sobre Zedequias, filho de Maaseias, homens que estão profetizando mentiras em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos seus olhos. Por causa deles, todos os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão uma maldição, dizendo: que o Senhor faça com você como fez com Zedequias e Acabe, a quem o rei da Babilônia queimou no fogo. Isso aconteceu porque eles cometeram crimes horríveis em Israel, cometeram adultério com as esposas dos vizinhos, se falaram mentiras em meu nome, algo que eu não ordenei. Eu sei o que eles fizeram e sou testemunha disso, declara o Senhor. Diga também a Semaías, o Neelamita: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, e a todos os outros sacerdotes. Você escreveu para Sofonias dizendo: o Senhor o constituiu sacerdote no lugar de Joiada para ser o responsável pela ordem na casa do Senhor. Portanto, deveria prender qualquer louco que se passe por profeta, colocando no tronco e no colar de ferro. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até enviou uma mensagem para nós na Babilônia, dizendo que o exílio será longo e que deveríamos construir casa, se morar nelas, plantar jardins, comer dos seus frutos. Mas Sofonias leu essa carta para Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías, o Neelamita: porque Semaías pregou rebelião contra mim, mesmo sem eu ter enviado, e fez vocês acreditarem em mentiras, eu o castigarei. Ele e seus descendentes serão eliminados do meio do meu povo. Nenhum dos seus descendentes verá as boas coisas que eu farei por meu povo, declara o Senhor, pois ele pregou contra mim. Romanos 5. Justificados pela fé. Agora que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi através dele que, pela fé, obtivemos acesso a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não apenas isso, também nos alegramos nas dificuldades, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança gera caráter aprovado, e o caráter fortalece a esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. De fato, no momento certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora, talvez, alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Mas Deus demonstra o seu amor por nós assim. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Agora que fomos justificados pelo sangue de Cristo, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E ainda, nós nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. Assim, como por meio de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Também é certo que pecado já existia no mundo antes de a lei ser dada. Mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Mesmo assim, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, que é um modelo daquele que haveria de vir. Entretanto, o dom de Deus não é como a transgressão. Porque,
Se muitos morreram pela transgressão de um só, muito mais a graça de Deus e o dom concedido por um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos. Da mesma forma, o dom de Deus não pode ser comparado com o pecado de um só homem. O julgamento, vindo de um só pecado, trouxe condenação, mas o dom de Deus, vindo de muitas transgressões, trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou, quanto mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Assim também, da mesma forma que uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, um só ato de justiça resultou em justificação e vida para todos. Por quê? Assim como pela desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei foi dada para que a transgressão aumentasse, mas onde o pecado aumentou, a graça aumentou ainda mais, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, resultando em vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lamentações 3. A esperança em meio ao sofrimento. Eu sou aquele que viu a aflição causada pela vara da ira do Senhor. Ele me levou para as trevas, não para a luz. Repetidamente, ele voltou sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou meus ossos. Cercou-me de amargura e sofrimento. Fez-me habitar nas trevas, como os mortos há muito tempo. Ele me cercou para que eu não pudesse escapar e me prendeu com correntes pesadas. Mesmo quando clamo ou grito por socorro, ele fecha o acesso à minha oração. Bloqueou meu caminho com pedras e desviou meus passos. Como um urso escondido ou um leão em emboscada, ele me arrastou do caminho, me despedaçou e me deixou arruinado. Preparou seu arco e me fez o alvo de suas flechas, atingindo meu coração. As pessoas zombam de mim continuamente e fazem canções de escárnio contra mim. Ele me encheu de amargura, me deu fel para beber. Quebrou meus dentes com pedras e me pisoteou no pó. Perdi a paz e esqueci o que é ter prosperidade. Então eu disse: meu esplendor e minha esperança no Senhor se foram. Lembro-me da minha aflição e da minha tristeza, do amargor e da solidão, e isso me abate profundamente. Mas ainda assim trago à memória algo que me dá esperança. O grande amor do Senhor nunca acaba, e suas misericórdias jamais falham. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha herança, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Que ele se sente sozinho em silêncio, pois o Senhor o pôs à prova. Que ele coloque o rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Que ofereça a outra face a quem o fere, e suporte humilhações, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Ele não tem prazer em trazer aflição ou tristeza aos filhos dos homens. Se alguém oprime e nega a justiça a outro diante do Altíssimo, o Senhor certamente verá. Quem pode falar e fazer acontecer algo, se o Senhor não tiver ordenado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a calamidade como o bem? Porque então o ser humano reclama quando é castigado por seus pecados. Examinemos nossos caminhos, voltemos para o Senhor. Levantemos nossos corações e as mãos para Deus no céu e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, mataste sem piedade. Te escondeste numa nuvem para que nossas orações não chegassem até ti. Fizeste de nós algo desprezível e repugnante entre as nações. Todos os nossos inimigos abriram suas bocas contra nós. Sofremos terror, armadilhas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos pela destruição do meu povo. Meus olhos não cessam de chorar, até que o Senhor olhe do céu e veja. Minha dor é profunda por causa da ruína das mulheres da minha cidade. Aqueles que eram meus inimigos sem motivo me caçaram como se eu fosse um pássaro. Jogaram-me num poço e lançaram pedras sobre mim. As águas subiram sobre a minha cabeça e pensei: estou perdido. Clamei ao teu nome, Senhor, do fundo do poço. Tu ouviste o meu clamor. Não escondas os ouvidos da minha súplica. Aproximaste-te quando te chamei e disseste: não temas. Defendeste a minha causa, Senhor, redimiste a minha vida. Tu viste,
Senhor, o que me aconteceu? Toma a minha defesa. Vistes toda a vingança dos meus inimigos e suas maquinações contra mim. Tu ouviste seus insultos e conspirações, o que dizem contra mim o dia inteiro. Quer estejam sentados ou de pé, zombam de mim em suas canções. Dá-lhes, Senhor, o que merecem, segundo as obras das suas mãos. Cobre seus corações de dureza, que a tua maldição caia sobre eles. Persegue-os com a tua ira e destrói-os de debaixo dos céus. Senhor. Pedro 5. Instruções para os anciãos. Aos anciãos que estão entre vocês, faça um apelo como um companheiro ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo, que também participará da glória que será revelada. Como pastores do rebanho de Deus que está sob seus cuidados, conduzam-no não por obrigação, mas porque querem, como Deus quer. Não busquem ganhos desonestos, mas sirvam com zelo e dedicação. Não sejam dominadores sobre aqueles que Deus lhes confiou, mas sirvam de exemplo para o rebanho. Quando aparecer o pastor principal, vocês receberão a coroa da glória que jamais desaparecerá. Da mesma forma, vocês, mais jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Revestam-se de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigilantes, pois o diabo, nosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Resistam a ele, firmes na fé, sabendo que os irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou à sua eterna glória em Cristo, depois de terem sofrido um pouco, os restaurará, os fortalecerá, os tornará firmes e constantes. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silas, que considero um irmão fiel, escrevi brevemente para encorajá-los e confirmar que esta é a verdadeira graça de Deus. Permaneçam firmes nela. A igreja que está em Babilônia, eleita juntamente com vocês, envia saudações, e também meu filho Marcos. Saúdem-se uns aos outros com um beijo de amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Hebreus 13. Instruções para a vida cristã. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de mostrar hospitalidade para com os estranhos, pois, ao fazer isso, algumas pessoas receberam anjos sem saber. Continue lembrando-se dos que estão na prisão, como se estivesse na prisão com eles, e dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal deve ser mantido puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os imorais sexualmente. Mantenham suas vidas livres do amor ao dinheiro e estejam contentes com o que têm, pois Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Portanto, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? Lembrem-se de seus líderes, que falaram a palavra de Deus para vocês. Considerem o fim da vida deles e imitem a fé deles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por ensinamentos estranhos, pois é bom que nossos corações sejam fortalecidos pela graça, e não por alimentos cerimoniais que não são úteis para aqueles que os consomem. Temos um altar do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote leva o sangue dos animais para o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos são queimados fora do acampamento. Assim, também, Jesus sofreu fora da cidade para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Vamos, portanto, até ele fora do acampamento, carregando a vergonha que ele carregou. Pois aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois esses sacrifícios agradam a Deus. Tenham confiança em seus líderes e sujeitem-se à sua autoridade, pois eles zelam por vocês como aqueles que devem prestar contas. Que o trabalho deles seja uma alegria e não um fardo, pois isso não seria benéfico para vocês. Orem por nós, pois temos certeza de que temos uma boa consciência e desejamos viver de forma honrosa em todos os aspectos. Peço especialmente que orem para que eu seja restaurado a vocês em breve. Agora, o Deus da paz,
que através do sangue da eterna aliança trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os capacite a fazer toda a sua vontade, operando em nós o que é agradável a Ele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos e irmãs, peço que aceitem minha palavra de exortação, pois escrevi a vocês brevemente. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo foi libertado. Se ele chegar logo, irei com ele para vê-los. Saúdem todos os seus líderes e o povo de Deus. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. 2 Tessalonicenses 3. Quanto a outras questões, irmãos, peço que orem por nós, para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada, assim como foi entre vocês. Orem também para que sejamos libertos de pessoas más perversas, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele nos fortalecerá e nos protegerá do mal. Confiamos no Senhor, que está ajudando vocês e continuará a ajudá-los a fazer o que ordenamos. Pedimos que o Senhor direcione os corações de vocês para o amor de Deus e para a perseverança de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, damos esta ordem a vocês, irmãos e irmãs. Se afastem de todo cristão que vive de forma ociosa e desordeira e que não segue a doutrina que receberam de nós. Vocês sabem como devem nos imitar, pois quando estivemos com vocês, não ficamos ociosos. Não comemos o pão de ninguém sem pagar. Pelo contrário, trabalhamos dia e noite com esforço para não sermos um peso para nenhum de vocês. Fizemos isso não porque não tivéssemos o direito de ser sustentados, mas para sermos um exemplo para vocês. Quando ainda estávamos com vocês, demos essa regra: quem não quiser trabalhar, também não comerá. Ouvi dizer que alguns entre vocês estão vivendo de forma ociosa, causando problemas. Eles não estão culpados, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas, ordenamos no nome de Jesus Cristo que se ocupem, trabalhem e ganhem o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos e irmãs, nunca se cansem de fazer o bem. Tomem cuidado com quem não seguir as nossas orientações sobre isso. Se alguém não obedecer, evitem se associar a essa pessoa, para que ela sinta vergonha. Porém, não a considerem como inimiga, mas advirtam-na como fariam com um amigo querido. Agora, que o Senhor da paz lhes dê paz em todo o tempo e em todas as situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevi esta saudação com minhas próprias mãos, que é a marca distintiva em todas as minhas cartas. É assim que eu escrevo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Efésios 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus em favor de vocês, gentios, quero lembrar que a graça de Deus me foi dada para que eu pregasse aos gentios. Esse mistério foi revelado a mim por meio da revelação do Espírito, como já mencionei brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender melhor a minha compreensão do mistério de Cristo, que não foi revelado a outras gerações, mas agora é conhecido pelos apóstolos e profetas de Deus. Este mistério é que, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo Jesus. Tornei-me ministro deste Evangelho pelo dom da graça de Deus, que me foi dado através do seu poder. Embora eu seja o menor de todos os santos, recebi a graça de pregar as riquezas ilimitadas de Cristo aos gentios e tornar claro para todos a administração desse mistério, que desde os tempos antigos estava escondido em Deus, o Criador de todas as coisas. O propósito de Deus era que, agora, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida pelas autoridades celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele, e por meio da fé nele, podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Por isso, eu os peço com confiança, não se desanimem por causa dos meus sofrimentos. Eles são a sua glória. Por isso, me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça com poder, por meio do seu Espírito, no íntimo de seu ser, para que Cristo habite em seus corações pela fé. Oro também para que vocês estejam enraizados, firmados no amor, e possam ter poder, com todos os santos, para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Eu oro para que vocês conheçam esse amor que ultrapassa todo o conhecimento, para que sejam preenchidos com a plenitude de Deus. Agora,
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que age em nós, seja dada a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Romanos 15. Nós, que somos fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos, sem procurar agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve procurar agradar ao seu próximo, com o objetivo de ajudá-lo e edificá-lo. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas daqueles que te insultam caíram sobre mim. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus que dá perseverança e ânimo nos conceda a mesma atitude de espírito que Cristo teve uns para com os outros, para que possamos, com uma só voz, glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitem-se uns aos outros, assim como Cristo os aceitou, para a glória de Deus. Louvado seja Deus! Pois eu digo que Cristo se tornou servo dos judeus para confirmar a verdade de Deus, cumprindo as promessas feitas aos patriarcas. Além disso, ele fez com que os gentios glorificassem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também está escrito: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E novamente, louvai ao Senhor todos vocês, gentios, e que todos os povos o exaltem. E, finalmente, Isaías diz: a raiz de Jessé surgirá, aquele que se levantará para governar as nações, e os gentios nele esperarão. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz enquanto vocês confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu, Paulo, estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, possuem muito conhecimento e são capazes de ensinar uns aos outros. No entanto, escrevi a vocês de forma ousada em alguns pontos, para lembrá-los dessas coisas, por causa da graça que Deus me deu. Fui chamado para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, e Deus me confiou a responsabilidade de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, me glorio em Cristo Jesus pelo que Ele fez por meio de mim, levando os gentios a obedecerem a Deus, tanto pelas palavras que eu disse como pelas obras que fiz, pelo poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito de Deus. Desde Jerusalém até a região da Ilíria, eu preguei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre foi a minha ambição pregar onde Cristo ainda não era conhecido, para não construir sobre o fundamento de outro. Como está escrito: aqueles a quem nada foi dito a respeito dele verão, e aqueles que não ouviram entenderão. Por isso, muitas vezes fui impedido de visitar vocês. Agora, não há mais lugar para eu trabalhar nessas regiões, e há muito tempo desejo visitá-los. Pretendo ir até vocês quando for para a Espanha. Espero passar por aí, depois de desfrutar da companhia de vocês por algum tempo, contar com a ajuda de vocês para continuar a minha jornada até lá. No entanto, estou a caminho de Jerusalém, para servir o povo do Senhor. Na Macedônia e na Caia, os gentios ficaram felizes em fazer uma contribuição para os pobres entre os crentes de Jerusalém. Eles ficaram satisfeitos em fazer isso, pois, se os gentios compartilharam das bênçãos espirituais dos judeus, eles também devem compartilhar suas bênçãos materiais com eles. Depois de cumprir essa tarefa e entregar a contribuição, irei para a Espanha e espero visitá-los no caminho. Sei que, quando for até vocês, irei com a plena bênção de Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, peço, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus por mim. Orem para que eu seja protegido dos incrédulos na Judéia e que a contribuição que levo para Jerusalém seja bem recebida pelos crentes. Assim, poderei ir até vocês com alegria, pela vontade de Deus, e ser revigorado na companhia de vocês. Que o Deus da paz esteja com todos vocês. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem devo temer? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando perversos se levantam contra mim para me destruir, meus inimigos tropeçarão e cairão. Mesmo que um exército me cercasse, meu coração não teria medo. Mesmo que a guerra se levante contra mim, continuarei confiando. Há uma coisa que peço ao Senhor, e é isso que busco:
viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para ver sua beleza e buscar sua orientação no seu templo. Pois, no dia da aflição, ele me protegerá em seu abrigo. Ele me esconderá no seu santuário e me colocará em um lugar seguro, acima de minhas dificuldades. Então, minha cabeça será exaltada acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda sagrada, oferecerei sacrifícios com alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz, Senhor, quando clamo. Tenha misericórdia de mim e responda ao meu pedido. O meu coração diz: busque o seu rosto. O Senhor, eu vou buscar o seu rosto. Não esconda de mim a sua face, nem rejeite seu servo com raiva. O Senhor tem sido meu ajudador. Não me abandone nem me deixe, ó Deus da minha salvação. Embora meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me receberá. Ensina-me o seu caminho, Senhor, e guia-me por uma estrada segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus opressores, que levantam falsas testemunhas contra mim, fazendo acusações injustas. Continuo confiante de que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espere no Senhor. Seja forte, tenha coragem e aguarde pelo Senhor. Mensagem de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escreve aos chamados, amados por Deus Pai e protegidos por Jesus Cristo. Que misericórdia, paz e amor sejam abundantes para vocês. Queridos amigos, eu queria muito escrever sobre a salvação que todos compartilhamos, mas senti que era mais urgente escrever para pedir que lutem pela fé que foi confiada, uma vez por todas, ao povo santo de Deus. No entanto, algumas pessoas se infiltraram entre vocês. Pessoas ímpias se distorcem a graça de Deus, permitindo imoralidade, e que negam Jesus Cristo, nosso único Senhor. Embora vocês já saibam disso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou seu povo do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Também, os anjos que abandonaram seus postos de autoridade, ele os manteve presos na escuridão até o grande dia de julgamento. Da mesma forma, as cidades Sodoma e Gomorra, que se entregaram à imoralidade e perversão, são exemplos para todos que enfrentam o castigo eterno. Essas pessoas ímpias poluem seus corpos, rejeitam a autoridade e abusam dos seres celestiais. Mesmo o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou condená-lo, mas disse: "O Senhor te repreenda." Essas pessoas caluniam tudo o que não entendem, de maneira instintiva, seguem os mesmos erros de animais irracionais, o que as levará à destruição. Ai delas! Elas seguem o caminho de Caim, buscam lucros como Balaão e caem na rebelião de Corá. Essas pessoas são manchas nas festas de amor, comendo e se alimentando apenas de si mesmas. Elas são como nuvens sem chuva, árvores sem frutos, mortas 2 vezes, ondas do mar que só mostram vergonha e estrelas errantes para quem a escuridão eterna está reservada. Enoque, o 7º após Adão, profetizou sobre elas, dizendo que o Senhor viria com milhares de seus santos para julgar os ímpios e condená-los pelos pecados que cometeram e pelas palavras desafiadoras que falaram contra ele. Essas pessoas são murmuradoras e críticas, seguem seus próprios desejos malignos, se gabam de si mesmas, bajulando os outros para seu próprio benefício. Mas, queridos amigos, lembrem-se do que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo disseram a vocês. Nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Essas pessoas causam divisões, seguem apenas seus instintos naturais e não têm o Espírito. Vocês, porém, queridos amigos, devem se fortalecer na fé, orar no Espírito Santo, manter-se no amor de Deus e esperar pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo que nos conduz à vida eterna. Sejam misericordiosos com aqueles que duvidam, resgatem os outros do fogo e mostrem misericórdia a outros, com cautela, odiando até mesmo as roupas manchadas pela corrupção da carne. Aquele que é capaz de guardar vocês de tropeçar e de apresentá-los diante da sua presença gloriosa sem culpa e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade por Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém.